Bem-vindos ao Diário da Raposa, o canal que não deixa escapar nada do mundo celeste. Se você é cruzeirense de coração, prepare-se porque o dia de hoje foi um dos mais agitados do ano para o Cruzeiro. Antes de entrar de cabeça nas informações, deixa eu te dar um panorama rápido do que está por vir aqui nesse vídeo, porque eu prometo que você não vai querer pausar nem por um segundo. Primeiro, o Cruzeiro chegou ao Equador com um desfalque de peso para a estreia na Libertadores da América. Um jogador que vinha sendo fundamental na armação do time ficou em Belo Horizonte tratando uma lesão muscular. Isso muda bastante o cenário para Arthur Jorge montar a equipe titular. Segundo, Gerson, o jogador mais caro da atual temporada da Raposa, abriu o jogo depois da goleada sofrida para o São Paulo e o que ele disse deixou muita gente com sentimentos bem misturados. E terceiro, e esse aqui é o que vai fazer você travar o celular de tanto comentar, um jogador foi cortado do elenco por indisciplina na véspera da estreia na Libertadores, e o motivo é um dos mais inusitados que você vai ouvir no futebol brasileiro em muito tempo. Fica aqui, porque esse último capítulo dessa história você definitivamente precisa ouvir até o fim. Agora vamos ao que interessa. A estreia do Cruzeiro na Copa Libertadores da América estava sendo aguardada por toda a torcida celeste com enorme expectativa. Depois de anos fora da maior competição do continente, a Raposa finalmente retornava ao palco das grandes noites sul-americanas, e tudo precisava sair perfeito. Mas, como o futebol não permite roteiros limpos, a delegação embarcou para o Equador com uma ausência que preocupou a comissão técnica e acendeu o sinal de alerta entre os torcedores. De acordo com informações do portal Jogada 10, publicadas nesta segunda-feira, o volante Lucas Romero não viajou com o grupo para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, nesta terça-feira, às 21 horas de Brasília, no imponente estádio Monumental do Equador. O motivo é um incômodo muscular na coxa, e a decisão foi mantê-lo em Belo Horizonte para que receba o tratamento adequado no departamento médico do clube. O que torna essa situação ainda mais delicada é o fato de que Romero já havia ficado fora da partida contra o São Paulo, no último sábado, nem sequer constando na lista de relacionados. Ou seja, o volante acumula 2 jogos seguidos de ausência, e justo no momento em que o Cruzeiro mais precisaria de toda a força do elenco disponível. O jornal O Tempo tentou contato com a assessoria de imprensa do atleta para entender melhor o quadro clínico, mas até o momento da publicação não havia resposta. Vale lembrar que Romero vinha de um período complicado de recuperação. Antes desse novo problema muscular, o volante havia enfrentado uma fratura na costela, lesão que limitou bastante sua participação nos treinos e nas partidas ao longo das últimas semanas. Mesmo assim, ele voltou a ser relacionado e chegou a entrar em campo durante o segundo tempo do confronto diante do Vitória, no início de abril, saindo do banco de reservas. Eram sinais de que a recuperação caminhava bem, mas o novo incômodo interrompeu esse processo. Em 5 partidas pelo Brasileirão com a camisa celeste, Romero havia contribuído com 2 assistências, sendo um jogador que oferece equilíbrio e visão de jogo no meio-campo. A ausência dele obriga Arthur Jorge a remodelar a estrutura do time para esse confronto continental decisivo. Enquanto isso, a preparação seguiu com o elenco reduzido. O grupo realizou treinamento em São Paulo no domingo antes de embarcar para o Equador, chegando ao território equatoriano ainda nesta segunda-feira com foco total na adaptação ao campo e nos ajustes táticos finais. A comissão técnica trabalha nas opções disponíveis para preencher o espaço deixado pelo volante argentino. A pergunta que fica para você, torcedor: sem Romero, quem você escalaria no meio do Cruzeiro para essa estreia tão importante na Libertadores? Depois da goleada por 4-1 sofrida para o São Paulo no Morumbis, o nível de cobrança dentro e fora dos gramados chegou a um ponto que não podia mais ser ignorado. O torcedor celeste, que havia celebrado a vitória sobre o Vitória por 3-0 dias antes como sinal de reação, se viu novamente mergulhado na insatisfação. E no centro das críticas, mais uma vez, estava Gerson. O meio-campista, contratado junto ao Zenit da Rússia por um valor que ultrapassa os 160 milhões de reais, conforme apurado por diversas fontes do mercado, retornou ao futebol brasileiro com uma pressão enorme nas costas. Ex-jogador do Flamengo, Gerson carregava a expectativa de ser o jogador diferenciado que o Cruzeiro precisava para dar um salto de qualidade. Mas os números até aqui dizem o oposto do que a torcida esperava. Em 17 partidas, 0 gols e apenas 2 assistências. Na zona mista do Morumbis, logo após o apito final da derrota pesada para o tripaulista, Gerson não desviou das perguntas e não usou o treinador como escudo. Em entrevista a Itatiaia, ele foi direto ao assumir a responsabilidade pelo seu fraco rendimento. Disse que precisa evoluir, que tem que encontrar seu jeito de estar bem taticamente e tecnicamente, e que não importa onde for escalado, seja na direita, na esquerda ou no meio, ele sabe que precisa encontrar uma forma de ajudar o Cruzeiro o mais rápido possível. A declaração, por um lado, demonstra maturidade e caráter. Não é qualquer jogador que, diante de uma situação tão exposta,
assume publicamente que está aquém do esperado. Por outro lado, essa mesma sinceridade escancarou um problema que a torcida já sabia, mas que ficou ainda mais evidente com as palavras dele mesmo. O Cruzeiro está pagando um valor absurdo por um jogador que, até agora, simplesmente não entregou nada próximo do que custou. E a situação do clube no Brasileirão não ajuda em nada esse cenário. A Raposa permanece na zona de rebaixamento após a derrota para o São Paulo, o que aumenta ainda mais a pressão sobre cada atleta do elenco, especialmente sobre aqueles que foram contratados para fazer a diferença. Para agravar ainda mais o cenário, o Cruzeiro entra agora em uma maratona de jogos em 3 competições simultâneas. Além da estreia na Libertadores diante do Barcelona de Guayaquil, o clube terá pela frente sequências intensas no Brasileirão e na Copa do Brasil. Arthur Jorge precisará de todos os seus jogadores funcionando bem, e Gerson precisa urgentemente engatar uma sequência de boas atuações para justificar o investimento milionário feito pelo clube. Nos próximos jogos em casa, o Cruzeiro terá pela frente Red Bull Bragantino, Universidade Católica do Chile e Grêmio. São partidas em que a Raposa precisa pontuar, e Gerson precisa aparecer de verdade. A opinião do Diário da Raposa é clara. Um jogador com o currículo e o talento de Gerson não pode continuar entregando esse nível de desempenho. A torcida está esperando, a conta está aberta e o tempo começa a cobrar. E você, ainda acredita que Gerson pode virar esse jogo e se tornar o jogador que o Cruzeiro precisa, ou já está convencido de que foi um erro de contratação? Agora chegamos ao assunto que travou os grupos de WhatsApp de todo o cruzeirense do Brasil nesta segunda-feira. E, por uma ironia do destino que parece ter sido criada por um roteirista de cinema, o epicentro de tudo foi justamente uma mensagem de WhatsApp. Prepare-se, porque essa você com certeza não estava esperando. Na noite do último domingo, o Cruzeiro emitiu um comunicado oficial informando que o volante Wallace estava cortado da lista de relacionados para a estreia na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. A nota era curta, direta e dizia apenas que o atleta havia violado a conduta do clube ao desrespeitar um companheiro. Nada mais. Mas foi o suficiente para incendiar a internet. A partir daí, veículos como GE, ESPN e Itatiaia começaram a apurar os bastidores da situação, e o que veio à tona foi uma cena que mistura descuido, frustração acumulada e consequências gravíssimas para a carreira do jogador dentro do clube. Segundo informações apuradas pela ESPN e confirmadas pela Itatiaia, Wallace enviou uma mensagem no grupo de WhatsApp dos jogadores do Cruzeiro tirando sarro de um erro cometido por um companheiro de equipe. O detalhe que torna tudo ainda mais dramático é que a mensagem não era destinada ao grupo. Wallace teria enviado por engano, quando a intenção era mandar para uma conversa privada. Percebendo o erro, ele tentou apagar o conteúdo rapidamente, mas já era tarde. A mensagem havia sido lida por diversas pessoas do grupo, e o estrago estava feito. Os jogadores que leram levaram a situação até a alta cúpula do clube para avaliação. A diretoria analisou o caso, considerou que houve desrespeito claro ao código interno de conduta do Cruzeiro e tomou a decisão de punir o atleta imediatamente, cortando da delegação que viajaria para o Equador. O que torna esse episódio ainda mais impactante é o peso da punição diante do calendário. O Cruzeiro vivia exatamente o momento em que mais precisava de todo o seu elenco disponível. Com Lucas Romero também fora por lesão muscular, Wallace seria uma das opções naturais para o meio-campo na estreia continental. Mas a indisciplina, mesmo que resultado de um envio acidental, teve consequências que vão muito além de um jogo. Agora, o cenário para Wallace dentro do Cruzeiro é nebuloso. De acordo com a Itatiaia, a tendência no momento é de que o volante não atue mais pelo clube. A expectativa é de que uma reunião entre o jogador e a diretoria seja realizada assim que a delegação retornar do Equador, para definir os próximos passos dessa relação que já estava desgastada muito antes desse episódio. E o desgaste, aliás, não é novidade. A passagem de Wallace pelo Cruzeiro foi marcada por expectativas altíssimas que nunca se materializaram dentro de campo. Contratado junto ao Udinese da Itália por cerca de 6 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 37 milhões de reais na época do negócio, o volante nunca conseguiu emplacar uma sequência convincente como titular. Nem sob o comando de Tite, nem com Arthur Jorge no banco, o jogador encontrou espaço real para mostrar o seu futebol. Em 2026, Wallace entrou em campo apenas uma vez com a camisa celeste. Foram cerca de 7 minutos na vitória sobre o Pouso Alegre, pela semifinal do Campeonato Mineiro. 0 gols, 0 assistências. Um jogador praticamente invisível durante toda a temporada, que acumula 46 partidas pelo clube ao longo de todo o contrato, com apenas um gol marcado. E esse contrato, vale lembrar, vai até junho de 2027.
Fontes próximas ao atleta ouvidas pelos veículos que acompanharam o caso afirmam que o Wallace está chateado pela falta de oportunidades dentro do clube, e que essa insatisfação acumulada acabou influenciando o momento de descuido que gerou a mensagem enviada por engano. Isso não justifica o ato, mas ajuda a entender o estado emocional de um jogador que passou meses à margem do elenco sem conseguir uma chance real de mostrar seu valor. O próprio Wallace, segundo apurado, não pretende se manifestar publicamente sobre o assunto. Ele sabe que errou, e as pessoas ao seu redor confirmam isso. Mas o erro custou caro, talvez o mais caro da carreira dele no Cruzeiro, justamente na semana em que o clube voltava a disputar a maior competição do continente. Para o torcedor celeste, o recado é claro: o Cruzeiro não vai tolerar indisciplina, independentemente do quanto foi investido no jogador ou do momento do calendário. E a diretoria comandada por Arthur Jorge demonstrou que a cultura de responsabilidade dentro do elenco não é apenas discurso. A opinião do Diário da Raposa é que, por mais que o envio da mensagem tenha sido acidental, o conteúdo dela revela um ambiente interno que precisa de atenção. Um grupo que atravessa uma sequência difícil de resultados, com jogadores frustrados e um clima que pode interferir diretamente no desempenho em campo. Resolver o problema de Wallace é urgente, mas resolver o ambiente do vestiário é ainda mais. E para você que chegou até aqui, vale a pergunta final. Você acha que o Wallace deveria ter uma segunda chance no Cruzeiro, ou o corte definitivo é a decisão certa para o bem do grupo? Se você quer continuar por dentro de tudo o que acontece no mundo celeste, sem filtro, sem enrolação e sempre na frente de todo mundo, então se inscreva agora no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, e ative o sininho de notificações. Cada vez que algo importante acontecer com a Raposa, você vai ser o primeiro a saber. Não deixa o algoritmo esconder esse canal de você. Um clique no botão de inscrição e na notificação já garante que você não perca absolutamente nada. E deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo o que foi tratado nesse vídeo. O que você acha do futuro de Wallace, do desempenho de Gerson e das chances do Cruzeiro na Libertadores sem Romero?